Olá, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o batismo. Por que eu quero falar sobre o batismo? Bom, nós sabemos aí, né, que o batismo de crianças, de bebês, é uma tradição da Igreja Católica, de milhares de religiões, e até mesmo assim a gente pode dizer que é uma tradição secular já, uma tradição do mundo mesmo, né? É muito comum as pessoas, até mesmo as que não têm religião, batizarem, né, os seus filhos, já bem pequenos, bebês ainda. Então, por isso, quando algumas pessoas ficam sabendo que os cristãos, os evangélicos, não batizam crianças, há um estranhamento. Muitas pessoas não compreendem. Como assim? Por quê? Afinal, é algo tão corriqueiro. Eu mesma, gente, eu fui batizada, porque eu não nasci em berço evangélico. Então, eu fui batizada na Igreja Católica ainda bebê. Mas, hoje eu tenho o entendimento de que não tem coerência batizar uma criança, amém? Mas as pessoas, elas estranham, por quê? Como assim? Muitas pessoas não compreendem realmente. Então esse vídeo é para esclarecer por que os cristãos não batizam crianças, por qual motivo é que nós não acreditamos aí, né, no batismo de crianças, porque que não faz sentido para nós as crianças serem batizadas. Então, esse vídeo é para esclarecer isso, para você que já ouviu dizer e não entende, para você que de repente está se convertendo agora, acabou de se converter, já ouviu alguma coisa, mas as informações que você tem ainda não foram fundamentadas, então você ainda não compreende. Então, eu espero que esse vídeo ele venha te ajudar, né, a entender aí, trazer essa informação aí para você que já ouviu falar sobre isso, mas não entende. Amém? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que não se trata aqui, queridos, de dizer contra ou a favor do batismo de crianças. Vamos tirar essa palavra, essas palavrinhas, né? Eu não gosto muito de algumas palavras como contra, favor, certo, errado. São palavras muito fortes, né? E assim, eu evito usá-las. Então a questão aqui não é ser contra ou a favor. Eu vou falar agora de mim, né? Eu, Ana, como cristã, em nome de todos os cristãos. Amém? Eu, Ana, como cristã, a minha referência, o meu pastor é Jesus Cristo. Amém? Ele é o meu exemplo, assim como de todos os cristãos. O exemplo que nós cristãos temos que seguir é o exemplo de Jesus. Ele é a nossa referência. E Jesus, ele não deixou esse exemplo de que as crianças deveriam ser batizadas, né? Mas Jesus, ele deixou uma série de ensinamentos que nos ensina o que significa o batismo, para quem é o batismo. Então, baseado nisso, no que está na palavra de Deus, que é o meu manual de vida, amém? Nos exemplos de Jesus, baseado nisso, é que eu não creio no batismo de crianças, não tenho essa prática, e por isso também a igreja evangélica, a igreja cristã, né, como você queira chamar, ela não tem essa visão de que o batismo é para crianças, amém? Então vamos lá, eu vou aqui citar 2 versículos pequenos, tá? Mas que já dão pra gente, já dão pra gente fazer um estudo bem bacana, fazer algumas reflexões e entender realmente por que o batismo não é feito em crianças, amém? Não é feito para crianças. Então vamos lá em Atos 2, versículo 38, que diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Aí nós vamos lá
no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém, meus queridos? Esses 2 versículos, como eu disse, já dá pra gente entender aí o que é o batismo e por que o batismo não cabe para as crianças. Depois, se você quiser se aprofundar mais a respeito, você pode aí pegar, vasculhar sua Bíblia e fazer um estudo mais aprofundado, amém? Então aqui a gente tem primeiro, Pedro dizendo lá em Atos 2, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então aqui a gente já tem para que é o batismo. O que é o batismo? O batismo é um sinal de arrependimento. Para quê? Para perdão dos nossos pecados, Então, nós nos arrependemos e somos batizados em nome de Jesus Cristo para sermos perdoados pelos nossos pecados. Aí eu te pergunto, uma criança, ela tem condição de se arrepender de algo? O bebê, ele tem condição de se arrepender dos pecados? E tem pecado essa criança? Claro que não, queridos? Nós sabemos que a criança ela não tem pecado, que a criança ela nem sabe o que é se arrepender, Então, dessa forma já começa a ficar incoerente o batismo para a criança, Aí você pode me dizer assim, mas criança tem pecado sim, porque nós todos nascemos do pecado, nós somos filhos do pecado. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, e dessa maneira todos nós temos já uma natureza adâmica. Então a criança ela tem pecado sim, porque todos nós somos filhos do pecado. É verdade, queridos, todos nós somos filhos do pecado, todos nós realmente temos essa natureza adâmica, é verdade, Só que a gente precisa entender o seguinte, esse pecado, que foi gerado lá por Adão e Eva, e entrou no mundo e passou para todas as vidas, para as nossas vidas, para toda a humanidade, este pecado, que na verdade a gente chama de uma natureza adâmica, é um pecado que não nos condena, não nos leva à condenação, porque ele não é nosso, Ou seja, que como assim? Você pega uma criança, seguindo essa linha de raciocínio, ela tem essa natureza adâmica, todos nós somos pecadores, todos nós somos filhos do pecado, já nascemos com o pecado dentro de nós. Aí uma criança morre, ainda criança, bebê, sei lá. Essa criança vai para o inferno, ela vai ser condenada porque ela é uma pecadora? Não, ela não vai, porque ela é inocente, ela de fato ela não tem pecados dela, para ela responder pelos seus atos. Então, quando a gente lê aqui, o que o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos, cada um de vós, dos seus pecados, ele está falando aqui de pecados que cada um de nós praticamos diariamente, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada. E então a criança ela não tem, esse tipo de pecado. Ela tem uma natureza adâmica, mas ela não tem pecados, ela é ainda inocente. Amém? Então, dessa forma, é incoerente você batizar uma criança. Se o batismo ele é para o arrependimento de pecados, a criança ela não tem condição de se arrepender, A criança não tem condição de ela ainda ter essa atitude de se arrepender, de pensar nos seus atos, Ainda não tem, então é incoerente. E aqui a gente leu também em Marcos 16, que diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer em quê? Quem crer em Cristo Jesus. Agora me diga, a criança, ela crê em alguma coisa? Quando nós vemos lá os bebês sendo batizados, eles creem em quê? Eles não sabem nem quem é Jesus, não sabem nem o que significa aquilo,
Então, e aqui está claro, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é preciso crer para que você seja batizado, para que o batismo ele tenha sentido, você tem que crer em Jesus. E a criança ela ainda não é apropriada, ela não se apropriou ainda totalmente da razão. Então, dessa maneira, essa prática de batismo em crianças, né, não tem nem o menor sentido, não é fundamentada pela Bíblia, não é ensinamento de Jesus. Amém, queridos? Eu sei que pode parecer estranho para muitas pessoas, porque realmente, como eu disse, é uma prática muito comum, mas não é fundamentada, não é o ensinamento que Jesus nos deixou, né? Então o batismo, ele realmente, ele só faz sentido quando a pessoa ela tem condição de se arrepender dos seus pecados, né, de ter consciência dos seus atos, dos seus pecados, do que é pecado, né? E quando ela já tem as suas convicções, as suas fés, as suas crenças, quando ela realmente, ela diz, eu creio em Cristo Jesus, porque ela crê. Amém? E uma criança, ela não tem condição nenhuma disso. Então, por isso é que nós cristãos, né, não batizamos crianças e nos batizamos já em idade adulta. Por quê? Porque é quando nós já temos condição, né, de realmente ter consciência dos nossos pecados, né? É quando nós já temos as nossas convicções, a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Amém? Então, é uma atitude racional, né? O batismo não é algo emocional, é uma atitude racional. Existe uma razão. A razão é o quê? Se arrepender e ser perdoado pelos nossos pecados, né? Nós nos lavamos, nos banhamos nas águas como um ato de purificação, né? Para sermos novas criaturas em Cristo Jesus, né? Para que morra o velho homem e nasça o novo homem. Esse é o sentido de passar pelas águas. Amém? E as crianças? O que faz com as crianças? As crianças, queridos, elas são apresentadas, né? Elas são apresentadas para Cristo Jesus. Elas não são batizadas. O que acontece nas igrejas evangélicas é que as crianças são apresentadas. E por quê? Porque existem exemplos, né, na Bíblia de que as crianças devem ser apresentadas. Vamos lá, em Mateus 19, versículo 13, que diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém, queridos? Então, olha aqui, como as crianças, elas não são condenadas, elas não têm pecados, né? Jesus, ele disse, porque dos tais, das crianças, é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então, tá aqui um exemplo claro, né, de que Jesus, um ensinamento de Jesus, né, dizendo, deixai os pequeninos, né, vir a mim. É o exemplo de que as crianças devem ser apresentadas e não batizadas, amém? Ou seja, nós, pais e mães, devemos apresentar os nossos filhos a Cristo Jesus, né? Isso é feito nas igrejas, você vai lá, leva o seu filho e diz, né, estou apresentando meu filho para Cristo Jesus, e se compromete a
educá-lo nos caminhos do Senhor. Amém? Então, é isso, nós devemos orientar as crianças no caminho que ela deve seguir. Qual caminho? No caminho de Cristo Jesus. Nós devemos educar os nossos filhos no caminho de Cristo Jesus. Para quê? Para que quando ela cresça, ela tenha uma fé firmada, né? Ela creia realmente em Cristo Jesus e então ela se decida realmente a se batizar e fazer parte da grande família de Deus. Amém, queridos? Eu espero que esse vídeo tenha aí esclarecido as dúvidas, que você tenha entendido por que então que nós cristãos não batizamos crianças. Amém? Um beijo, fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.